Ruth capítulo 3. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei eu de buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois não é Boaz na companhia de cujas servas estiveste, um de nossos parentes? Eis que esta noite alimpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce à eira, porém não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, e lhe descobriu os pés, e se deitou. E sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse: não se saiba que veio mulher à eira. Disse mais: dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou, ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe o pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: como se te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda: estas 6 medidas de cevada ele me deu e me disse: não voltes para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que se darão as coisas, porque aquele homem não descansará, enquanto não se resolver este caso, ainda hoje. Mas, irmãos, imaginem comigo por um instante. Imagine aquele personagem principal, talvez vocês já assistiram esse filme, Náufrago, com Tom Hanks, sendo com a cara pronto. Imagine que ele fosse um daqueles calvinistas que parecem uma playlist de uma música só, que só vive, parece, a vida inteira para discutir sobre assuntos sobre a soberania e a eleição de Deus, especialmente em fóruns na internet. Talvez se esse fosse o caso dele, ele sem internet lá, ele ia ficar nervoso porque não tinha ninguém para discutir. E em vez de Wilson na bola, o amigo dele botaria o nome da bola de Armínio, para ele poder dar uns tapas, umas cortadas na cara do Armínio, em lugar dos debates da rede social que ele ia sentir tanta falta naquela ilha. Agora imagine que ele é alguém que acredita na soberania de Deus de uma maneira errada. Imagine que ele ora, pede a Deus para alguém vir resgatá-lo daquela ilha, e aí de repente, uma semana depois, um helicóptero passa por lá. E o pessoal da tripulação joga uma corda, fala pelo alto-falante, mas ele não pega. Então eles pegam o telefone e jogam para ele, falam: por que você não está pegando essa corda? A gente quer te salvar, você quer morrer aí. Ele fala: não se preocupem, eu já orei, Deus vai me livrar daqui. Veja que interessante, né? Ele acredita na soberania de Deus, mas parece que ele não acredita que Deus utiliza de meios para exercer a sua soberania. E essa era mais ou menos a situação de Noemi, lá no capítulo 1, se você lembra. Ela acreditava que Deus era todo-poderoso, ela tinha certeza de que Deus era soberano, mas ela tinha uma visão enviesada de Deus, uma visão de um Deus distante, de um Deus que na verdade era contra ela.
ela estava amarga, como ela mesma pediu para ser chamada de Mara. E uma das coisas que observamos ali foi que aquela amargura dela travou ela, fez com que ela ficasse paralisada, não permitia que houvesse espaço na visão de mundo dela para ações humanas significativas. Ou seja, não adianta fazer nada, não vai fazer diferença. Ela seria uma daquelas pessoas que pensariam: ora, se Deus é soberano, para que eu vou orar? Para que eu vou evangelizar? Pessoas assim, elas não conseguem entender que a soberania de Deus não exclui a responsabilidade humana. Queria que vocês lembrassem daquilo que a gente acabou de ler, em Atos 2:23, e aquilo que a gente confessou no capítulo 3 da Confissão de Fé. Veja, é importante lembrar que esse tema da relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana, de fato, é um tema complexo, é um tema que vai ter um certo nível de mistério, mas existem dois erros bem comuns que a gente pode evitar, porque eles vão trazer resultados negativos para a vida da gente. O primeiro deles seria esse: supervalorizar a nossa capacidade, ou seja, viver achando que tudo depende só de você. Gente assim normalmente só lembra de orar quando o negócio está feio mesmo, quando vem um câncer na família, quando vem uma demissão que deixa a gente quase sem dinheiro, uma separação, uma traição, uma ameaça de morte, falência. Casos assim fazem com que essa pessoa talvez se lembre de clamar ao Senhor. As pessoas que erram dessa forma tendem a se esquecer de que é nele que a gente se move, que a gente vive, que a gente existe, em todo o nosso cotidiano, inclusive, nas coisas mais comuns da vida. Veja, há um segundo erro também aqui, que é também perigoso. E esse erro consiste em você subestimar a nossa participação nos propósitos soberanos de Deus. Veja, uma pessoa superestima e o outro subestima. Gente assim parece pensar que Deus criou a gente como robô e não como seres feitos à sua imagem e semelhança. Veja, se a gente fosse apenas marionetes, exatamente isso, nas mãos do Senhor, seria difícil a gente entender como a gente poderia ser responsável pelas nossas ações. E Deus claramente chama uns de ímpios e outros de justos, porque Ele os toma como responsáveis pelas suas ações. Vós o crucificastes. Lembram de Atos capítulo 2? Além disso, para pensar um pouquinho comigo. Não seria tolice você ficar com raiva do computador que uma pessoa usou para mandar um e-mail calunioso a seu respeito? Vai ficar com raiva do computador ou da pessoa que mandou o e-mail? Obviamente que é da pessoa. E você entender que o ser humano é só um instrumento, como se fosse aquele computador, é como um advogado tentar ir para a justiça defender que o cliente dele não matou a vítima, mas foi a arma que matou. Não faz sentido isso. É absurdo, inclusive. É como eu falei aqui, existe de fato um mistério entre essa dinâmica que existe entre o fato de Deus ser soberano sobre todas as coisas e o fato de a gente ser responsável pelas nossas ações. E negar esse mistério nos levaria a uma alternativa inaceitável, dizer aquilo que a confissão diz explicitamente que não é, que Deus é o autor do pecado. E a gente sabe que isso não pode ser verdade. Isso não pode ser verdade até mesmo porque a própria definição de pecado é uma quebra ou uma falta de conformidade à lei do próprio Deus. Então, quando você coloca tudo isso na sua mente, pense comigo. Se Deus ele nos chama constantemente à ação, uma teologia que paralise você, como aquela do amigo náufrago, do começo aqui da palavra, ela não é bíblica. E como é que a gente deve agir se a Bíblia nos chama à ação? A gente deve agir de maneira correta. E qual é a forma correta de agir? Aquela que está em conformidade à vontade revelada de Deus nas Sagradas Escrituras. Então, justamente porque a gente foi chamado à ação, é que a gente precisa desenvolver discernimento bíblico. Isso porque, na maioria das vezes, a gente não vai ter um PowerPoint ou uma lista de passos que a gente tem que tomar para cada uma das pequenas coisas da nossa vida. O que a gente vai receber, na verdade, da palavra são princípios. Princípios são direcionamentos para a gente aplicar nas situações específicas da nossa vida. Por exemplo, o princípio é dar a cada um o que lhe é devido. Esse é o princípio. A sabedoria consiste, no entanto, em saber o que é devido a cada um. E isso a gente desenvolve
por meio de reflexão e oração na Escritura Sagrada. A gente desenvolve aquilo que alguns chamam de a sabedoria santificada. O que seria essa sabedoria santificada? Seria uma sabedoria que é construída mediante oração e reflexão na Bíblia, que é exatamente um instrumento divino para a nossa santificação. Mas aí é que está. Tudo isso a gente pode até saber. Mas haverão momentos em nossas vidas, seja quando somos jovens ou quando somos mais velhos, em que a coisa complica, em que a coisa pode até mesmo ficar bem feia. A gente erra e a gente vai errar. A gente já errou e bastante. E aí bate aquela pergunta, inclusive no coração de muita gente. Já conheci muitas pessoas que falam, cara, vale a pena ficar tentando acertar? É tudo graça mesmo, vamos só viver e parar de pensar demais nas coisas que a gente faz. Mas é aqui que o nosso texto encoraja a gente. É aqui que o nosso texto encoraja a gente. Porque o texto da gente, ele nos ensina que o plano perfeito da redenção de Deus, ele triunfa sobre as nossas ações imperfeitas. E ainda usa as nossas ações imperfeitas, muitas vezes, como um meio para Deus atingir o seu plano perfeito. Ou seja, o plano perfeito da redenção de Deus triunfa sobre as nossas ações imperfeitas. Veja comigo 3 aspectos aqui nessa passagem que nos mostram isso. Primeiramente, a gente vai ver aqui umas ações suspeitas aqui na nossa passagem, nos versos de 1 a 7. O que é que a gente vai ver nesses primeiros 7 versos do capítulo 3? A gente vê Noemi tentando encontrar descanso e proteção e até mesmo felicidade para Ruth por meio do casamento. Talvez você se lembre. Lá no comecinho, Noemi falou, olha, eu não tenho nem filho, mas se eu tivesse, ia demorar para ele crescer. Como é que você tem a esperança de arrumar um marido lá em Israel? Como é que você vai voltar comigo? Quando ela estava encorajando ela a ficar em Moabe, eu voltar para Moabe lá no capítulo 1. Mas aí, Noemi agora procura arrumar esse casamento para Ruth. E ela elabora um plano para agora Ruth se aproximar de Boaz, já que ela tinha notado que esse era um parente próximo deles. E a gente vai ver já a relevância disso. Veja, Ruth ela já vinha trabalhando há um bom tempo durante a colheita da cevada lá nos campos de Boaz. E como Boaz ele foi a solução imediata para um dos problemas que aquela família estava passando, qual era aquele problema? Fome, ele não tinha o que comer, e Boaz ele proveu isso para eles. Ela agora tinha a esperança de que ele poderia ser a solução para um outro problema, a falta de um descendente. Veja que interessante, a gente consegue perceber aqui como boa teologia é essencial para uma vida bem vivida. Talvez você lembre lá do capítulo 1, quando Noemi, novamente eu digo, ela se via apenas como uma vítima das circunstâncias. E ela enxergava Deus contra ela. Na cabeça dela, a única opção que ela tinha era voltar para casa e esperar a morte. Ela estava paralisada pela sua desesperança, amargura e pelo senso de impotência que ela tinha. E lembre, tudo o que ela pensava era nela mesma. Eu até mencionei para vocês como uma das coisas que a amargura faz conosco é fazer com que a gente só foque em nós mesmos e nos paralisemos. Mas note a diferença aqui. Noemi está agindo. E muito mais do que isso, ela está agindo em consideração em favor da sua querida e piedosa nora, Ruth. E aí eu te pergunto, será que você tem aprendido com as providências amargas de Deus na tua vida? Veja, eu quero que você entenda que Deus ele vai lidar com o teu coração por meio dessas mesmas circunstâncias como um pai perfeito, por sinal, lidaria para transformar o coração do seu filho. E aí, diante disso, será que você tem orado pedindo a Deus que, assim como Noemi, você possa ser transformado por meio de uma providência talvez amarga na sua vida? Será que você tem buscado uma transformação na sua teologia que vá afetar a tua vida? Porque veja, boa teologia, por mais que a gente ame isso, ela é concebida, sim, mediante reflexão na santa palavra de Deus. Mas ela nasce por meio da oração e ela se desenvolve e cresce por meio da adoração, especialmente com o povo de Deus. Veja, deixa eu te convidar a examinar o teu coração diante disso que a gente está falando aqui. Veja de que maneira a sua teologia tem moldado ou não a tua vida.
Perceba que as tuas ações, as escolhas que você tem feito, as motivações para essas escolhas, elas vão demonstrar para você as tuas crenças mais profundas, muito mais do que aquilo que os teus lábios professam crer. Elas vão mostrar como você de fato enxerga o Senhor, como você de fato enxerga você mesmo, como você de fato enxerga os seus irmãos em Cristo, talvez irmãos que não sejam tão iluminados teologicamente. Veja, para alguns, teologia é apenas um estímulo intelectual, quase como uma droga que deixa a pessoa dependente, como aquele debatedor profissional em rede social. E isso é muito triste, é uma visão muito feia. É como se uma pessoa comesse tudo que visse pela frente, mas não fosse nutrido por aquilo, ficasse apenas inchado como um balão. É uma visão feia. É claro que há um componente intelectual, pois Deus nos fez seres intelectuais, mas as verdades teológicas, quando elas encontram guarida num coração quebrantado pelo Espírito, um Espírito que faz com que nós nos regozijemos no Senhor e que tem como fim as tuas afeições, vai moldar toda a tua vida, aquilo que você valoriza, aquilo que você ama, aquilo que você escolhe, como você age no dia a dia. É assim que a teologia que você tem aprendido tem feito com você. Vamos prosseguir aqui com o nosso texto. Veja, Noemi não mais está paralisada, mas age. Só que o plano dela era, no mínimo aqui, suspeito. Certamente, veja, ela não foi sábia no plano aqui, as suas ações foram imperfeitas, mas ainda assim, Deus irá utilizar essas ações para trazer à tona o seu decreto, que ficará ainda mais claro no capítulo 4 de Ruth, mas ainda hoje. Veja, na última pregação eu falei que eu ia trazer um pouco de pano de fundo para essa ideia de parente próximo, que Noemi mencionou já no final do capítulo 2. E eu acho que conhecer esse contexto aqui vai nos ajudar bastante a entender o que é que estava se passando no coração de Noemi. Veja, lembre que nesse tempo aqui, nessa cultura, não existia INSS, ou aqui nos Estados Unidos, né, o Social Security, nem aposentadoria. E as famílias, elas dispunham de recursos legais, mas todos esses quase ligados à terra. Essa terra física era a principal, se não a única fonte de renda e sustento da família. Então, a terra era a única fonte de renda e sustento da família, mas a terra ainda naquele contexto era vista de uma maneira um pouco diferente da que a gente vê hoje. Cada pessoa que tinha ou possuía uma determinada terra não era um proprietário, de fato, era quase que um mordomo de Deus no trato com aquela terra. Porque Deus distribuiu a terra de acordo com as famílias. E a terra era a única coisa concreta que essas famílias tinham para negociar e para ter a sua renda. Mas veja só, a vida ela é cheia de reviravoltas, inclusive a vida dessa família. Foram-se embora para Moabe, se metem em dificuldades financeiras, ou às vezes pessoas precisariam vender ou mesmo arrendar o pedaço de terra que tinham. E o que aconteceria então com esse povo que fizesse isso? Havia dois princípios em Israel que regulavam essa situação. O primeiro deles era que, como ninguém era dono de fato da terra, mas era explicitamente reconhecido que Deus era dono da terra, como o Salmo 24 nos ensina, a transferência dessa terra nunca era definitiva. A cada 50 anos, no chamado ano do jubileu, toda a terra voltaria ao seu dono original, que Deus havia designado, independentemente do que tivesse acontecido antes, de quem tivesse vendido para quem. Por isso que quanto mais se aproximava daquele ano, as terras iam ficando mais baratas naturalmente. Você pode ler sobre isso em Levítico capítulo 25, versos 10 e 15. Então, todas as terras voltariam para o seu dono original depois de 50 anos. Segundo princípio, existia a possibilidade de se resgatar aquela terra que tivesse sido vendida se alguém estivesse passando por necessidade, por exemplo, mas só quem poderia resgatar essa terra era o parente resgatador. A palavra hebraica aqui é Goel, só uma palavra. O parente resgatador ou redentor. Aí você está começando a instalar alguma coisa quando você pensa na palavra do redentor, o parente redentor. Só ele poderia comprar essa terra para que a família não perdesse então o seu sustento. E você lê sobre isso em Levítico 25, versos de 23 a 25. Beleza, tudo isso era ótimo, mas isso só funcionaria se houvesse descendente. Agora você consegue começar a entender um pouquinho melhor por que essa ideia de descendente é tão prominente no Antigo Testamento todo, está espalhada lá por tudo, tão essencial, porque se não houvesse herdeiros, a terra não poderia ser resgatada no jubileu,
E como vimos, sem terra, sem sobrevivência. Aquela família estaria, portanto, fadada à extinção, a morrer, a desaparecer. Veja a crise. Agora preste atenção em mais uma lei da época do povo de Deus, chamada a lei do levirato. Essa palavra levirato vem do latim levi, que chama cunhado, que é a palavra para cunhado. Qual era essa ideia? Você pode ler sobre isso em Deuteronômio 25, 5 e 6. Mas resumindo, se um homem casado morresse sem deixar filhos, o irmão dele deveria se casar com a viúva e o primeiro filho dessa relação entre o cunhado e a viúva seria como se fosse filho do irmão que morreu. Por quê? Para levantar descendência para aquele irmão que morresse e continuar a sua linhagem. Entendendo a importância da linhagem para que pudesse reaver as terras, você consegue entender a importância disso para a estrutura da própria sociedade daquela época. E agora talvez você consiga entender um pouquinho melhor a aflição de Noemi aqui e, por extensão, a aflição de Ruth. A família de Elimeleque estava sumindo. Se você lembra bem, os 5 primeiros versos é morte atrás de morte. Morte atrás de morte. Veja que situação difícil. Agora, o que é que acontece? O que é que a gente tem aqui? Boaz, ele não era o Levi, ele não era o cunhado de Elimeleque. Ele era um parente próximo. E é importante a gente notar isso. Por que é importante a gente notar isso? Porque ele não seria obrigado pela lei a fazer o que ele vai fazer. Mas ele poderia fazer, se assim o desejasse, exercer o papel de redentor e dar continuidade à linhagem de Elimeleque por meio de Ruth. Veja, o plano de Noemi, todinho que ela fez aqui, fazia sentido à luz da lei. Mesmo assim, eu quero que você note agora, o jeito que ela bolou esse plano era bem suspeito, imperfeito, e tinha tudo para dar errado. Veja só, alguns pontos. Em primeiro lugar, o local que ela escolheu aqui era bem suspeito. A Eira. Esse lugar aqui era um local conhecido como um lugar de prostituição. As prostitutas iriam lá para conseguir fazer os seus negócios. Você lê sobre isso em Oséias, capítulo 9. Isso fica bem claro. Lembre-se que Ruth, embora ela já tivesse uma boa reputação, ela era de onde? De Moabe. E Moabe não era exatamente conhecido como o lugar das mulheres santas. Muito pelo contrário. Além disso, ela estaria sozinha com um homem no escuro. Boaz era certamente piedoso, mas ainda assim era um homem, um pecador. Além disso, exatamente por ele ser piedoso, Boaz poderia olhar aquela situação, interpretar mal, ficar bravo, não querer mais envolvimento com nenhuma delas, e aí estava tudo acabado. Veja só quanta chance que esse negócio tinha para dar errado, de tantos ângulos diferentes. Interessante notar aqui que a forma literária que o narrador dessa história tem de demonstrar essa tensão aqui, você não consegue captar muito pelo português, mas as palavras hebraicas que ele usa aqui são todas como se fossem palavras de duplo sentido, onde uma pessoa que está ouvindo isso sem contexto poderia interpretar de uma maneira maldosa. Veja, tudo isso poderia dar a entender que a pessoa se uma pessoa ouvisse essa conversa sem contexto, ela muito provavelmente iria pensar, caramba, ela está mandando a Ruth seduzir a Boaz. E parece que o narrador faz isso de propósito, porque ele está querendo, assim, utilizar desse recurso para manter você vidrado aqui na história. E, ao mesmo tempo, ao fazer isso, ele ecoa certas passagens da Bíblia que talvez estejam na mente dele. E um leitor da Bíblia podia olhar assim e pensar, caramba, será que Ruth vai ser mais uma dessas? 2 mulheres que tomaram atitudes desesperadas, quando estavam desesperadas por descendência, atitudes ousadas, desesperadas, como já falei, e até mesmo promíscuas. A primeira dessas mulheres é Tamar. Lá em Gênesis 38, você vai ler a história dela. Ela era mais vítima do que culpada na situação. Judá era o mais culpado na situação, mas ainda assim, ela sendo ignorada por Judá, ela vai se vestir como uma prostituta, o seduz e engravida dele para ter a descendência. E é interessante que o autor de Ruth ele vai fazer uma conexão explícita com essa história, porque lá no capítulo 4, quando a gente vai ter a genealogia, vai dizer que é a genealogia de Pérez. E Pérez é exatamente o filho que nasce dessa união entre Judá e Tamar, do Gênesis 38. A segunda história que certamente estaria na mente das pessoas era a história de Ló e suas filhas. Veja, vocês lembram que eu falei, inclusive, que a origem da nação de Moabe vem desse relacionamento incestuoso entre Ló e uma de suas filhas. Inclusive, o nome Moabe significa literalmente vinho do pai. E ambas essas histórias
tem algo em comum, além de uma mulher desesperada por descendência. Os homens estavam falhando da mesma forma, ao se afastarem do povo da aliança, buscando trilhar os seus próprios caminhos. Veja, Judá já começa o capítulo 38 de Gênesis dizendo que ele se afastou dos irmãos, que era o povo da aliança, então as 12 tribos ali. Ló, ele se afastou de Abraão, ele viu os campos verdejantes e decidiu andar por vista e não por fé. E Elimeleque, o que foi que aconteceu? Ele saiu da terra da promessa por causa da fome, que, como vimos, era claramente uma punição pactual. E a resposta deveria ser o quê? Restauração por meio do arrependimento. Então, o narrador de Ruth, com todo esse contexto, ele deixa a gente com essa pulga atrás da orelha. A tensão aqui é real. Um leitor informado aqui, ele pensaria, não, Ruth, eu não acredito, você vai fazer mesmo isso. Eu não acredito que Noemi está mandando Ruth fazer o que eu estou pensando que ela está mandando. E as palavras de Noemi, a gente aprende, são literais e exatas. Ela não estava mandando Ruth pecar, ela não estava mandando Ruth seduzi-lo. Mesmo assim, esse era um plano ousado, estranho e arriscado. Era um plano e uma ação imperfeita. Mas ela estava tentando acertar. E o que é que a gente está aprendendo nesse texto? É que o plano perfeito da redenção de Deus triunfa sobre as nossas ações imperfeitas. E aí, qual é o desfecho desse texto? Como é que ele vai prosseguindo? Qual é o nosso segundo ponto aqui? Ações suspeitas, agora um resultado surpreendente. Nos versos de 8 a 15, a gente vai ter um resultado surpreendente. À meia-noite, Ruth vai colocar o plano em prática, e aí Boaz, ele acorda assustado, provavelmente porque ele sentiu os pés esfriando, e perceba, o autor ainda mantém aqui aquele clima de tensão no ar. Veja que ele não se refere a eles como Ruth e Boaz. Não usa os nomes, mas fala, acentuando ali a questão ali, um homem e uma mulher. Veja, ele mantém a atenção na nossa cabeça do leitor até o último instante. E aí o que é que acontece? Entra em cena o nosso homem digno, exatamente como ele foi apresentado para a gente quando ele entrou na história, Boaz. Ele não cede ao impulso do momento. Veja como é que Boaz ele quebra o silêncio aqui. Ele pergunta, quem é você? Ele está interessado em identidade. Ele, ao se preocupar a trazer um nome das sombras à luz, ele demonstra que não estava sendo um homem guiado pelos seus instintos sexuais naquele momento. Tal homem pouco se importaria com quem era essa mulher que estava na frente ali dele, mas simplesmente ele desejaria satisfazer o seu apetite, e isso foi exatamente o que Judá fez, por exemplo, em Gênesis 38. E aí o que é que ela diz? Sou eu, Ruth. Note que ela não se apresenta mais como uma moabita, apenas como a tua serva. Então vem o ponto central dessa conversa. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois és resgatador. É aquela palavra Goel, o redentor. Sabe o que é isso? Isso aqui é um pedido de casamento. É estranho para os nossos ouvidos modernos, mas é cheio de sentido bíblico. Essa imagem de estender a capa aparece várias vezes na Bíblia, simbolizando provisão, proteção, cuidado. É o que Deus faz com Israel. Você vai ver ele estendendo as suas asas sobre o seu povo. A sua capa, como um marido que assume a sua esposa em aliança. Essa ideia está lá, por exemplo, em Ezequiel 16:8, alguns salmos que eu anotei aqui, Salmo 17, 36, 57 e 91, trazem essa ideia de Deus, ele realizando isso com o seu povo. E veja que interessante, Boaz mesmo, ele já tinha dito, em atitude de oração, algo semelhante para Ruth. Vê, o verso 12 do capítulo 2. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, falando para Ruth. Deus de Israel, sob cujas asas, ou capa, mesma palavra, vieste buscar refúgio. Veja que interessante. Então parece que, para mim, que nesse momento aqui do capítulo 3, Ruth, ela está de uma maneira muito reverente e corajosa mesmo, dizendo assim, olha Boaz, você pode ser a resposta à oração que você orou por mim no capítulo 2. E é interessante, eu não posso passar por isso sem notar, né? Quantas vezes a gente ora por alguém e nunca nem pensa que a gente mesmo pode ser a resposta à oração daquela pessoa. O Senhor dá um amigo para aquela irmã ou para aquele irmão, enquanto eu nunca ligo para aquela pessoa. Senhor, ajuda aquela pessoa que está passando por uma necessidade, e aí eu jogo comida estragada fora da minha geladeira ou da minha despensa.
E Boaz, então, ele entende a situação com clareza. O que está acontecendo aqui? Ele vê a piedade de Ruth e diz assim, ó, bendita seja você do Senhor, minha filha. E nesse ponto aqui, toda aquela tensão sexual que tinha sido construída pelo narrador para que a gente ficasse vidrado, ela se dissipa. A gente vê aqui que o vocabulário de duplo sentido ele era apenas uma ferramenta mesmo para deixar a gente vidrado, mas o que a gente está vendo aqui são duas pessoas piedosas que agem de maneira santa num cenário em que poderiam facilmente ter descambado para o pecado. Ruth, ela não é como Tamar, nem sequer como a filha de Ló. Ela escolhe o caminho de fé e não o caminho de vista. E Boaz, ele reconhece isso. Veja, eu investi um tempo anteriormente mostrando quão precária e desesperadora era a situação de Noemi, que a família de Noemi estava prestes a assumir do mapa. Por que eu expliquei tudo isso? Por que eu tive o cuidado de falar tudo isso para vocês? Porque eu quero que vocês entendam quão desesperadora era aquela situação e para que por meio dessa história você possa entender de uma vez por todas na tua própria vida de que não há justificativas ou desculpas para a gente quebrar os mandamentos do Senhor. Jamais. Jamais. Muitas vezes a gente acha que por estarmos numa sinuca de bico da vida, temos justificativas para pecar. Que a dificuldade da situação justifica palavras impensadas, ações não medidas. Mas entenda de uma vez por todas que os fins não justificam os meios. Não há desculpas, irmãos, para escolhermos o pecado, independentemente da situação. E veja, Boaz percebe isso em Ruth. E ele diz que a benevolência, literalmente aqui, a fidelidade pactual de Ruth agora foi demonstrada ainda mais do que antes. Ele já tinha elogiado ela, lembra disso. Por quê? Porque ela não correu atrás de outros homens. Mas ela está interessada em Boaz. Por que ela está interessada em Boaz? Porque ele é o parente resgatador. Porque ele é o redentor para aquela família. E apenas por meio de tal parente, ela poderia levantar a família, ou um descendente, à família de Noemi. Veja, note como Boaz está notando aqui, que a principal motivação dela era de restaurar a herança de uma família à qual ela nem pertencia por sangue. E isso faz com que Boaz fique impressionado com a piedade de Ruth. A própria maneira como ela propôs o casamento mostrava que essa era a intenção dela. Era uma linguagem intrinsecamente pactual. As pessoas querem porque querem ver um típico romance, comédia romântica de Hollywood aqui nesse livro, mas não é isso que a gente está vendo aqui. A gente está vendo aqui uma história de pessoas que vivem com base na revelação pactual e não na emoção casual. Veja como isso é profundo, meus irmãos. E isso é manifesto claramente no amor sacrificial de Ruth. Não seria esse amor sacrificial o resumo da lei? Amarás a teu Deus acima de todas as coisas. Isso envolve sacrificar outras coisas. E ao teu próximo como a ti mesmo. Isso envolve renunciar a outras. Esse é o mesmo amor e mentalidade que vemos ser expressa da pessoa de Jesus Cristo em Filipenses capítulo 2. Veja, o livro de Ruth não é um mero romance cinematográfico dos nossos dias, é algo muito mais belo, é amor pactual, leal, comprometido, temente a Deus, que se desenvolve de acordo com os parâmetros revelados pelo Senhor na Escritura. E ao ver isso, Boaz diz, pasmem, para uma moabita, tu és uma mulher virtuosa. A mesma linguagem que o povo de Deus usava como paradigma da mulher exemplar de Provérbios 31. Eu mencionei para alguns de vocês, de maneira privada, que o livro de Ruth na Bíblia Hebraica, inclusive, vem após o livro de Provérbios na Bíblia Hebraica. Ou seja, o livro termina com o capítulo 31 ali, da mulher virtuosa, e logo em seguida tem um livro de Ruth, quase como que dizendo, está aqui para você um exemplo. Uma moabita. Veja o que Deus ele pode fazer. Mas há um problema aqui. Há um problema nesse episódio da nossa temporada no livro de Ruth. Há um outro parente aqui, mais próximo que Boaz. E é Boaz, perceba, é ele quem chama a atenção para esse fato. E eu estou chamando a atenção para esse fato, que foi ele que apontou isso, porque eu quero que você veja o coração desse homem. Ele poderia muito bem fingir que não sabia. Ele poderia justificar a sua atitude dizendo, quem se importa com isso? A gente se ama, essa mulher é uma mulher piedosa, eu sou um homem piedoso, a gente vai casar e pronto. Ele poderia ter usado a desculpa do destino,
Ele poderia olhar para Ruth e dizer: olha, minha querida, quantas coincidências, isso só pode ser Deus falando, agora é só eu e você, feliz para sempre. Mas não é isso que ele faz. Veja, o coração dele está cativo à palavra de Deus, e por isso a lei do Senhor tem precedência, tem preferência sobre os seus sentimentos. E essa lei diz para ele: tem outro primeiro que você, que pode exercer essa opção de ser o resgatador. E Boaz vai respeitar isso, muito embora ele achasse Ruth tudo de bom. Ele chamou-a de mulher virtuosa, não havia algo maior para falar para ela do que isso. E vejam aqui que tanto Ruth quanto Boaz agiram dessa forma, na calada da noite, quando não tinha ninguém olhando, rapaz. Quanto da nossa piedade se mostra nos bastidores da vida? O que é que você faz quando não tem ninguém te olhando? O que é que você alimenta no coração, no escuro do seu quarto, nas suas conversas secretas ou pensamentos secretos, nos seus hábitos escondidos? Veja, é fácil parecer piedoso na frente dos outros. Difícil é ser como Boaz e como Ruth no escuro da noite. E um recado breve até mesmo para os solteiros aqui entre a gente. Muitas vezes a gente foca: Deus manda para mim a pessoa certa. Mas talvez o nosso foco deva ser: Deus me faz ser a pessoa certa, porque sendo eu vou achar. Veja, piedade atrai piedade. O que foi que atraiu Ruth em Boaz e vice-versa? A piedade de ambos. Veja só, ele além disso, Boaz, agora voltando para o texto, não a manda embora de mãos vazias, mas enche ela com 6 medidas de alimento, mostrando que ele está comprometido com a provisão dela e de Noemi. E a cena termina com ele dizendo: hoje mesmo eu vou resolver isso. Veja, essas mulheres não serão esquecidas, mas serão redimidas. Veja, uma ação suspeita, resultado surpreendente. E aqui a gente vê finalmente o amanhecer da redenção. O amanhecer da redenção, na figura desse Redentor. Versos 16 a 18. Noemi quer saber, quando Ruth volta, se o plano dela deu certo. Será que Ruth agora é a senhora Boaz? E então Ruth conta a Noemi tudo o que aconteceu. E agora a gente tem acesso a uma informação nova que o narrador tinha omitido até aqui na história. Palavras que Boaz disse para Ruth quando ela estava entregando a cevada. Ele disse a ela assim, versículo 21, que ela não deveria voltar de mãos vazias para Noemi. Isso deve nos lembrar de uma declaração que de Noemi, quando ela chegou de volta a Belém. Veja o que é que ela disse: eu parti cheia, mas o Senhor me fez voltar vazia. E aí Boaz vai e fala: não vou deixar você voltar de mãos vazias. Veja, um apontamento de que ele poderia, como saberemos, será um instrumento divino para a provisão a Noemi. Essa atitude de Boaz faz com que ela lembre da bondade do Senhor. Veja como você pode ser um instrumento nas vidas uns dos outros. E a gente vê que Noemi amadureceu muito desde aquela cena do capítulo 1. Ela entendeu a mensagem de Deus para ela por meio daquele ato. Por isso ela renova a sua esperança na fidelidade do Senhor para com a sua família, inclusive recebe o presente de Boaz como sinal disso, e sabendo que agora a sorte estava lançada no regaço, como diz o provérbio, a decisão viria do Senhor. E aí ela diz a Ruth assim, vamos descansar até sabermos como isso vai se resolver. Ela está certa da redenção. E eu chamei esse ponto, e mesmo nosso sermão, de o amanhecer da redenção, por conta de um elemento textual nessa passagem que ecoa um padrão bíblico. Eu quero que você repare aqui nos versos 13 e 14, que há 3 repetições quase consecutivas da expressão pela manhã. Pela manhã. Pela manhã. Essa expressão ela é carregada de significado. Ao decorrer da Bíblia, a gente pode observar que temos um movimento da redenção ou salvação do povo de Deus, como sendo um movimento da escuridão da noite para o clarão do dia. Uma música muito bela, chamada Das Trevas à Luz, inclusive. Veja, nessa perspectiva é interessante a gente notar que o movimento, ou as ações redentivas de Boaz, começaram à meia-noite. E o texto nos fala isso. Por quê? Veja, cada segundo agora depois de meia-noite é um segundo mais perto ao raiar do dia. É um segundo mais perto à redenção. E essa imagem ela vem desde a criação, quando o Senhor dissipou as trevas originais, ordenando: haja luz.
E por isso, a partir dali, o padrão bíblico da redenção é sempre esse movimento das trevas à luz. Das trevas à luz. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Lembre-se, meus irmãos, que o evento redentivo paradigmático, o que é que isso quer dizer? O evento que ficou como grande exemplo da redenção divina no Antigo Testamento foi o quê? Foi a saída, o êxodo do povo do Egito, não foi? E como foi que esse movimento todo começou? Com a ação do anjo do Senhor à meia-noite. Você lê isso em Êxodo 12, 29. E terminou, a redenção foi finalizada, consumada, no afogamento das tropas de Faraó, no Mar Vermelho, em Êxodo 14, 27. Veja que interessante, o movimento começou à meia-noite, e veja que interessante como ele termina. Êxodo 14, 27, eu vou ler para vocês aqui. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e, ao amanhecer, o mar voltou ao seu leito normal, enquanto os egípcios fugiam ao encontro dele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Ao amanhecer. Você vai ver esse padrão no livro de Josué, se você observar, no livro de Juízes, no livro dos Salmos, mas acima de tudo a gente vai ver esse padrão com toda a clareza na cruz do Calvário. O centro da história, a plenitude dos tempos. Lembre-se, a crucificação do Deus homem começou com aquela escuridão divinamente ordenada ao meio-dia, em cumprimento da profecia pelo profeta Amós. Veja, Marcos 15, 34, 33 e 34. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? As trevas. Mas ao amanhecer de um domingo, o que foi que aconteceu? Ele ressuscitou, consumando assim a redenção do seu povo. E olhando para a nossa passagem, eu quero que vocês vejam como Deus preparou, inclusive a própria instituição desse parente resgatador, para que a gente pudesse ver, pelo Santo Espírito, abrindo os nossos olhos, a riqueza da redenção consumada pelo Filho de Deus. Veja, como o nosso Redentor, ou parente resgatador, ele precisava se tornar como um de nós, um ser humano, um parente próximo. Ele precisava ser capaz de pagar o preço pelos nossos pecados em nosso lugar. Por isso, ele que é puro, perfeito e de valor infinito, tomou sobre si a natureza humana, a fim de pagar o preço e punição devida pelos nossos pecados. Veja, com o fim de separar para nós uma porção de terra nas moradas celestiais. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, pois eu vou preparar-vos um lugar. Veja, e o nosso parente próximo, nosso Redentor, nosso resgatador, ele não é apenas capaz, mas ele já provou estar disposto a pagar o preço. Tão disposto que ele se fez o próprio preço para que fôssemos redimidos, porque ele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amados irmãos, de fato, a gente vê em tudo isso que o plano perfeito da redenção de Deus triunfa sobre as nossas ações imperfeitas, salvando até mesmo aqueles que crucificaram o próprio Cristo. Disse o centurião: de fato, esse homem era filho de Deus. Portanto, prossigam, mantenham os olhos do Senhor, que é o nosso parente resgatador. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Confiem e obedeçam a Ele, independentemente das circunstâncias. Orem e trabalhem, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. O plano perfeito da redenção de Deus triunfa sobre as nossas ações imperfeitas e ainda as utiliza, como utilizou esse momento aqui. E veremos no nosso próximo sermão, até mesmo para a vinda do Messias, para o nosso meio. Amém. Vamos orar?